Olá amigos, tudo chique com vocês? Eu sou o Thiago Lima e hoje eu trago um vídeo diferente aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu transformei esse simples bonequinho do Finn, personagem de Star Wars, numa linda action figure do Pistoleiro, personagem de Stephen King da série A Torre Negra, versão adaptada para os cinemas em 2017. Então, confere o vídeo! A primeira parte foi desmembrar os braços do personagem e já colocar ele na posição utilizando arames. E juntamente com a massa epóxi, que é para dar sustentação e preencher as lacunas. Assim eu já apliquei o biscuit na jaqueta, transformando a jaqueta num sobretudo. Referente à pintura, a primeira coisa que foi feita foi a aplicação de um primer preto. Aí logo depois desse primer bem seco, começou o processo de pintura propriamente dito, onde eu apliquei uma mistura de preto com branco e um pouco de verde musgo para tentar chegar no tom do cinza utilizado pelo personagem no filme. E assim já comecei a fazer todo o processo de pintura da forma mais uniforme possível, né? Começando da parte superior, trazendo para a parte inferior e tentando deixar ele mais homogêneo possível toda essa pintura. Após o sobretudo ter terminado, a gente passou para a pintura das calças, né? E a calça do personagem também é um tom de cinza, mas um tom de cinza bem mais próximo do preto. Então ficou sempre essa variante, entre um tom de cinza mais escuro e um tom de cinza bem mais claro. E foi um trabalho bem gratificante, porque é um personagem que eu já queria fazer há bastante tempo. Para adiantar o processo de pintura, eu utilizei um secador de cabelo, tomando sempre cuidado para deixar na função forte, porém soprando ar frio, justamente porque a personagem é de plástico e poderia empenar e comprometer assim todo o trabalho. Após o personagem estar seco, parti para o dry brush, que nada mais é do que um pincel seco. Umedeci o pincel numa tintura cinza bem clara, limpo o pincel e aplicava o pincel diretamente na peça. Uma das partes mais delicadas é justamente a parte do rosto, onde eu tenho que tomar todo o cuidado possível e justamente para não ter problema, eu utilizo até minha outra mão para dar mais firmeza na mão que está aplicando a tinta com o pincel. Olha, coisa de louco, viu? Mas dá resultado, dá certo o processo. Nesse momento, o que eu fiz? Eu já comecei a aplicar o wash, que nada mais é que uma parte de tinta, uma parte de água e também umas gotinhas de detergente. Essa receita eu aprendi no canal chamado Nerdzilla, muito legal. E eu trago essa receita até hoje e até hoje tem dado certo, sem sombra de dúvidas. Nesse momento eu comecei a aplicar o wash justamente na camisa que ele usa. Falando para vocês que eu fiz o que? Eu fiz uma variação de wash. Para a calça eu usei um wash mais voltado para o preto. Para a camisa, um wash com uma tintura bem mais clara, um cinza voltado mais para o branco. E justamente para o sobretudo, um wash mediano, né, com um tom de cinza um pouco mais leve, não muito carregado no preto. E aí eu já estava na confecção das armas, das duas pistolas que o cara usa. E cara, deu um trabalhinho, mas ficou legal. Eu usei alguns cartões de crédito antigo, cartão de player também antigo, juntei os cartões, fiz os recortes necessários e usei justamente essas limas que eu uso com os meus Gundams, meus Gumplas, para fazer esse tipo de trabalho, né, de desgaste, de desbaste e tudo, e começar a dar formato para as armas do personagem. Nesse momento eu estava cortando as tiras de couro sintético que eu tinha, justamente para fazer o que? A alça da mochila, né, que o pistoleiro utiliza. Aí eu aproveitei alguns arames e também fiz alguns detalhamentos aí nessa alça e também fiz a bolsa utilizando o mesmo couro sintético. Com esse mesmo couro sintético foi o que eu aproveitei para fazer as duas cartucheiras, né, que ele vai utilizar na cintura, que vocês vão ver logo à frente. Nesse momento eu estava utilizando uma mini furadeira manual, que é justamente para quê? Fazer a parte do cano da arma, né? Por onde saem as balas. E deu um pouco de trabalho. Nesse momento eu aproveitei que já tinha pintado as armas de preto e comecei a fazer um dry brush, mas um pouquinho mais carregado no prata, para dar aquele efeito metálico.
E aí a hora que eu já tava colocando a cartucheira nele, né? Preparando a cartucheira, colando na cintura dele, e ele, seguindo a lenda, ele usa duas, uma sobre a outra. E esse foi o resultado das armas dentro do Coltre. Por mais que eles não vão ficar aí dentro do Coltre, mas ficou um resultado bem satisfatório. Fala galera, essa aqui é a nossa peça finalizada, hein? E aí, o que vocês acharam? Legal, né? Muito bonita essa peça. De um simples boneco para um action figure. Uma coisa que você pode fazer aí mesmo na sua casa. Gostaram? Eu gostei. Então deixe suas impressões, opiniões e também sugestões. Vai que numa dessa, o próximo action figure pode ser uma sugestão sua? O que vocês acham? Então deixe seus comentários, deixe aquele like e se inscreve no canal, porque a gente vai estar sempre trazendo um conteúdo muito legal para vocês. Afinal, somos nerds, né? Então, um forte abraço a todos e até mais!